Senhor, meus irmãos do DINC, mais uma vez é um prazer estar com vocês para estudarmos a palavra de Deus. Para dar continuidade à lição que a Esté já ministrou para vocês, ela já comentou da lição 10 sobre a oração, por que orar, por que devemos orar e qual é o significado da oração. Eu queria fazer o fechamento dessa lição falando algumas coisas aqui do planejamento. Vocês têm o livro de vocês, acompanhem conosco, para nós fecharmos essa lição maravilhosa. É uma lição que nós aprendemos muito e precisamos, sem sombra de dúvida, viver uma vida realmente de oração. Sabemos que é difícil, mas precisamos ter esta dinâmica na nossa vida. E eu queria falar aqui do primeiro tópico, o planejamento da hora tranquila. Tempo. É necessário se marcar uma hora todos os dias para que possamos ser bem consciente desse momento. Você precisa organizar o seu tempo para a oração. Aqui no livrinho fala, é melhor a hora pela manhã, quando a mente está despreocupada. Precisamos buscar orientação divina para o dia em que se inicia, além de estar mudando as primeiras horas do dia para o Senhor, pois Ele merece o nosso melhor. É uma verdade que nós precisamos entender, que nós precisamos oferecer o melhor para Deus. Nós temos que nos dedicar para oferecer aquilo que nós temos de melhor e oferecer ao Senhor, isso é muito importante. Aqui fala, quanto tempo eu devo tirar para o Senhor? O livrinho fala a respeito do novo convertido, que o tempo ideal seria de 20 a 30 minutos. Por que 20 a 30 minutos? Quando você se converte ao Evangelho, é claro que a gente não tem aquela experiência, você está vindo de um mundo diferente e agora você começa a aprender coisas novas. Só que com o passar do tempo, você percebe que 20 ou 30 minutos não é suficiente para você orar. Você precisa de mais coisa. Por quê? Você começa a ter a comunhão com Deus, você começa a buscar a Deus e Deus vai te motivando. Você vai ter essa motivação no dia a dia, no momento em que você dobra o seu joelho. Aqui no livrinho de vocês também fala do lugar. A Esté comentou na aula passada que você teria que fechar a porta do seu quarto e orar. Que todo mundo na sua casa tem um cantinho. Porque quando você vai orar, você precisa estar praticamente voltado com seu pensamento para Deus. Você não pode deixar que as coisas do dia a dia venham distrair você, venham tirar o seu foco. Por quê? As dificuldades que nós passamos na vida, muitas das vezes quando você dobra o seu joelho, você não tem palavras. Você não consegue se expressar. Você dobra o joelho e você faz que nem Ana. Simplesmente os seus lábios só se mexem. Mas é preciso que nós procuremos colocar a nossa vida de maneira bem segura nesse propósito ou neste lugar aonde nós queremos falar com Deus. Quando nós queremos falar com Deus, nós vamos falar com a pessoa mais importante. É o nosso Pai, é o nosso Criador, é o nosso Senhor. Então nós temos que ter um lugar ideal, onde nós não possamos nem pessoas, nem ouvir barulho de pessoas. Quando você quer ter a comunhão com o seu Pai, você quer falar com Ele, você quer ouvir a voz dEle, então primeiramente você vai ter que falar com Ele. Você vai ter que expor aquilo que você precisa ou que você depende que Deus faça por você. Deus já sabe de tudo, mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você falar com Ele todas as suas necessidades, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Então essa hora tranquila
tem que ser um lugar secreto. E a cada momento vai aumentando o valor desta hora. Você vê que 20 minutos, 30 minutos não é mais suficiente. Só tem uma coisa. Você precisa fechar uma porta. E essa porta não é a porta do seu quarto. Você tem que fechar a porta da mente. Para que não venha entrar coisas nenhuma, preocupações do outro dia, coisas que você precisa fazer, mas você já está sendo atribulado. Aí você não consegue mais orar naquela comunhão perfeita com o Pai. E Deus quer que nós deixemos todas as coisas para trás e nos coloquemos diante do trono dele, buscando a sua presença, para sentirmos o gozo de Deus, sentir essa comunhão com o Pai. E é preciso, meus irmãos, que a nossa mente esteja fechada, para que não venha a ser impedida por nada. Os maus pensamentos, as dificuldades da vida, não podem atingir esse momento da perfeita comunhão com Deus. Nós precisamos nos dedicar, nós precisamos ter este foco em Deus. A nossa vida tem que estar colocada em Deus, unicamente nele, porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós tiramos as primeiras horas para Deus, tudo vai fluir bonitinho na nossa vida. Aqui no ponto 3 também fala da atitude. Mais importante do que a questão do tempo é o lugar e a nossa atitude da alma. Nesta hora, temos que assumir uma atitude ideal para o nosso espírito. E as 3 atitudes mais importantes são tranquilidade, descanso e esperança. Você, quando tirar o seu momento para orar, para falar com Deus, você tem que estar tranquilo, você tem que estar descansado, você tem que ter esperança, porque é difícil ou é impossível até uma pessoa buscar a Deus se ele não tem esperança. Como é que você vai orar para um Deus tão poderoso se você não tem esperança naquilo que você está pedindo? Ou você não tem esperança que Deus vai te ouvir? Você tem que ter, meu irmão, convicção que Deus vai atender a sua oração na maneira dele, na hora dele e do jeito dele. Não é como nós queremos, sim, tem que ser feito a vontade de Deus, porque ela é perfeita e agradável. Então, nós precisamos ter essa convicção. Aqui tem uma parte que fala do Salmos 46, verso 10, você pode até ler depois. Mas aqui fala assim, ó: devemos estar quietos, tranquilos, sem preocupação alguma, e com a alma bem receptiva e aberta para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Olha que maravilha. Você tem que estar aberto para Deus, você tem que estar ciente que Deus está te ouvindo e que você vai ser respondido e que Deus tem algo a falar com você. Muitas das vezes é necessário você ficar em silêncio para ouvir o que Deus vai falar com você. Porque quando você, como filho, se coloca diante do seu pai, que você sabe que ele é o pai amado, ele é o pai querido, que você depende dele, que você precisa dele, você não vive sem ele, Deus olhará para você sem sombra de dúvida e te dará a resposta das suas orações. Então você medite nesse Salmo 46 e versículo 10. Vai fazer com que você entenda o propósito de Deus. Continuando ainda nessa atitude, diz assim: é necessário atingir uma atitude de contemplação e esperar pela presença de Deus, a qual estamos mantendo comunhão nesta hora, ainda que alguém disponha de pouco tempo para a hora tranquila, mesmo assim, não deve estar apressado. Olha que maravilha, meus irmãos. Se você quer falar com Deus, se você tirou o momento para falar com Deus, esqueça de tudo. Esqueça das preocupações da vida, porque agora você vai falar com o seu Criador. Você vai falar com o seu Pai. Não tem que ter pressa. Não se preocupe com a hora que você marcou, porque vai dar tudo certinho quando você se preocupa em buscar primeiramente Deus. Todo o tempo que você planejou vai ser uma bênção. Sabe por quê?
Porque você agora está na presença de Deus. Você só está preocupado em falar com Deus. Então não tem que se preocupar com as outras coisas. Porque a nossa mente é muito fácil de ser invadida por coisas ruins, para que você se desligue da presença de Deus. Então temos que ter muito cuidado para não passarmos por essa dificuldade, mas termos na nossa mente de que o nosso Pai está nos ouvindo, vai nos orientar, vai nos abençoar e vai responder a nossa oração na hora que tem que ser respondida. Tenha convicção que Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo mesmo. Então acredite, tenha esperança. Você não precisa ficar desesperado. Não, as dificuldades estão aí, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Deus cuida do seu povo, Deus cuida da sua igreja. Então, meus irmãos, tenha esse momento. Já foi falado nas 2 primeiras aulas que você tem que buscar a Deus, orar o Pai Nosso, igual a Esther falou. É uma oração tão maravilhosa, é um modelo que nós precisamos aprender. Então é necessário que eu e você tenhamos essa atitude de que precisamos esquecer do tempo, não se apressar quando nós estivermos de joelho buscando a face do Criador. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui é do objetivo. Todos nós temos um objetivo. Quando você ora, você tem um objetivo. Se você busca a Deus, é porque você tem um objetivo. Apesar que nós não temos que buscar a Deus somente para buscar as coisas materiais. Primeiramente, nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu gostaria de ler aqui no livrinho com vocês. Vocês podem me acompanhar aqui. Diz assim: é muito importante saber o objetivo da hora tranquila, para tentarmos atingi-lo, seu objetivo. Não é para parar a lição de estudo bíblico ou qualquer outra coisa. Nós devemos nos esquecer dos outros e encontrarmos toda a nossa atenção em Deus e na sua palavra. Este é o momento ideal para fazermos um autoexame e uma alta renovação, enquanto deixamos o Espírito Santo ir aplicando à nossa vida aquelas verdades que Ele mesmo vai nos revelando na palavra de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós sempre falamos nas aulas que nós precisamos estudar a Bíblia, precisamos ler a Bíblia com carinho, temos que ter o tempo para falar com Deus. Quando nós vamos ler a Bíblia, Deus está falando conosco. Deus, através da sua palavra, nos orienta, nos ensina que nós precisamos buscar a sua palavra. Temos essa vontade de meditar na Bíblia dia e noite. É por isso que Deus falou para Josué: Josué, medita nessa palavra dia e noite. Você tem que dormir com essa palavra. Você tem que acordar com essa palavra. Você tem que passar o dia pensando nessa palavra. Aí a sua mente vai estar ocupada pelas coisas de Deus. Então nada vai atingir a sua mente. Por quê? Sua mente está ocupada. A nossa mente está ocupada porque nós passamos pensando somente na palavra de Deus. Aqui adiante ainda fala a leitura da Bíblia. Quando nós oramos, estamos falando com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Olha que maravilha, não? É por isso que é preciso nós temos que ter essa vontade de ler a Bíblia. Eu sei que é chato ficar sempre falando, não, tem que ler, porque nós sabemos, meus irmãos, das nossas responsabilidades. Como é que eu sirvo a Deus? Como é que eu busco a Deus e não tenho o prazer de estudar a palavra que Ele deixou para nós compreendermos e termos a nossa regra de vida aqui na terra? Se nós estudamos a Bíblia, nós, sem sombra de dúvida, estaremos cada dia mais nos aproximando de Deus, nos aproximando das coisas de Deus. Quando nós deixamos de ler a Bíblia, nós estamos fugindo da realidade. Porque a Bíblia nos corrige, nos ensina, nos orienta, nos mostra o caminho certo, por onde devemos seguir,
o que devemos fazer para agradar a Deus é só através da leitura da palavra de Deus. Nós sempre vamos estar incentivando os irmãos a ler a Bíblia. Leia o livrinho, esse livrinho é muito bom. Você precisa se dedicar à leitura, porque você vai crescer espiritualmente. Cada vez que você ler a Bíblia, você vai conhecendo sobre o Deus que você serve, sobre o Senhor que te criou. E é só estudando a Bíblia que nós vamos descobrir o que Deus tem para as nossas vidas. Aqui na página 76, no ponto 2, fala a oração. Os homens que influenciaram o mundo para Deus sempre mantiveram o hábito de oração. Os irmãos sabem, os irmãos conhecem, ou se não conhece, precisa conhecer a história. Nós tivemos o profeta Elias, homem que teve uma vida com Deus através da oração. Deus usou aquele homem. Eliseu, foram homens que fizeram a diferença, porque eles tinham uma vida com Deus, eles tinham uma comunhão com Deus, eles se preocupavam em buscar a presença de Deus. E é isto que nós precisamos fazer hoje. Temos a mesma dinâmica, ter o mesmo desejo de ter essa comunhão ardente com Deus, de falar com Deus, de viver com Deus, de estar na presença de Deus, não se preocupar com as outras coisas, porque Deus vai abençoar a nossa vida ricamente. Então, para fazermos a diferença, temos que ter uma vida totalmente dependente de Deus, uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida plena na presença de Deus. Nós vemos o profeta Samuel, homem que viveu plenamente dentro da palavra de Deus, foi um profeta usado por Deus. Por quê? Porque tinha uma vida com Deus. Ele vivia a vida de Deus na vida dele. E é isso que nós precisamos, meus irmãos. Se nós quisermos ser usados por Deus, se nós quisermos fazer a diferença nesse mundo que nós vivemos, nós precisamos ter, sem sombra de dúvida, uma vida que faça a diferença através da oração. Porque a oração muda todos os conceitos. E quando nós oramos, nós nos colocamos no nosso lugar e Deus começa a revelar as maravilhas que Ele tem a realizar através da nossa vida. Aqui na página 77, fala assim, as dificuldades da hora tranquila, falta de tempo. Diz assim, este é geralmente o principal problema apresentado por quase todos os irmãos. Mas a verdade é que para tudo aquilo que realmente achamos importante, nós encontramos um tempo. Olha que maravilha. Nós sempre andamos apressados. Quando é para fazer as coisas de Deus, nós sempre deixamos para o segundo plano. Por quê? Porque para nós, como seres humanos, cheio de falha, cheio de limitações, nós buscamos primeiramente os nossos interesses. Nós nunca empregamos o nosso tempo plenamente, primeiramente para Deus. Nós falamos que fazemos isto, mas na verdade não fazemos. Precisamos nos corrigir, precisamos aprender com a Bíblia. Precisamos ter esse tempo que é necessário para buscarmos a Deus. Precisamos empregar esta dinâmica dentro do nosso conceito cristão. Porque quando nós estamos cansados, nós dormimos mais de 8 horas, nós dormimos o suficiente para descansar. E por quê? Na hora que é para buscar a Deus, o tempo é sempre pouco. Não podemos ser assim, meus irmãos. Deus, Ele é o nosso Pai. Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso Salvador. E Ele quer que eu e você coloquem em primeiro plano Ele. Se nós aprendermos essa lição de que Deus tem que ser o primeiro em nossa vida, sua vida vai ser, sem sombra de dúvida, uma bênção nas mãos de Deus. Você vai fazer a diferença, sabe por quê? Porque você, primeiramente, buscou o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos foram acrescentadas. Aqui no ponto 2, no número 2, fala a falta de motivação. Meus irmãos, como é difícil você orar desmotivado. Você não consegue
falar nada. Por quê? Você está desmotivado por algumas coisas que desagradou a você, coisas que você não esperava e aconteceu na sua vida. Aí os problemas aparecem. Aí diz aqui, ó, às vezes separamos o problema do tempo, mas falta entusiasmo e motivação. Quando você está sem motivação, você não tem vontade de nada, você não quer nem ler a Bíblia, você não quer fazer nada, porque você está desmotivado. E para você ter essa motivação, o que fazer? Devemos nos abrir com Ele e confessar-lhe que, embora não estejamos sentindo sua presença de forma tão real, cremos que Ele está presente, pois assim Ele prometeu. Às vezes você está orando, meu irmão, mas parece que a sua oração não está sendo ouvida por Deus. Você não tem motivação. Você se sente como que é melhor você não orar. Mas aí olha a diferença. Quando você acha que Deus não está te ouvindo, aí é que Deus está te ouvindo. Deus está em silêncio, esperando você dar uma pausa para Ele falar com você. Porque até agora só você tem falado. Você não deixou Deus falar com você. Por isso que no livrinho fala que você precisa dar esse tempo em silêncio, adorando a Deus, buscando a Deus, falando com Deus. E aí você começa a ficar caladinho, quietinho, só concentrado. Aí Deus começa a revelar o segredo para você. É por isso que você tem que ter essa dinâmica de que o momento que você está pedindo, mas tem momento que você tem que ficar quieto, aguardando Deus falar com você, Deus se manifestar com você. Mesmo diante da falta de motivação que você está passando, mas Deus está te ouvindo do outro lado. Deus está bem presente do seu lado, só ouvindo aquilo que você tem a falar com Ele. Então creia, confie, acredite que Deus está já para te dar a vitória. Não desista, não desanime. Creia que Deus está no controle de tudo. Porque como é que nós vamos orar para Deus, pedindo a Deus, se não acreditamos que Deus vai responder? Não podemos fazer isso. Temos que orar convicto que Deus vai responder na hora dele, no momento dele, quando ele quiser. Por isso que é necessário que nós tenhamos esta sensação de que Deus está nos ouvindo. Aqui eu queria, na página 78, continuar no livrinho. Falta de concentração. Se falta de concentração para orar for um problema, então temos que começar a centralizar nossos pensamentos na pessoa de Cristo durante o dia. É aquilo que eu falei, que Deus falou para Josué. Josué, medita na minha palavra dia e noite. Porque se você fazendo isso, eu vou estar com você. E você vai ser, sem sombra de dúvida, abençoado. Então, na falta de concentração, aqui no livrinho, nos orienta que devemos ler os evangelhos. Porque os escritores vão narrar o perfil tão nítido de Cristo. O Cristo que padeceu, o Cristo que morreu na cruz, aquele que foi crucificado, foi cuspido pelos nossos pecados, foi moído, mas ele ressuscitou. Agora nós temos que olhar para um Cristo glorificado, um Cristo ressurreto, que está no trono do Pai. Então, se falta concentração, leia os evangelhos. Não tem como não ler a Bíblia, meus irmãos. Olha, temos que ler, não adianta fugir. Temos que ter esse carinho, esse prazer de estudar as Escrituras. Porque é estudando as Escrituras que nós vamos adquirir conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus está na sua palavra. E se nós buscamos esse conhecimento, sem sombra de dúvida,
Deus vai abrir a nossa mente e vai fazer nós entendermos a sua palavra. Ainda no livrinho, aqui fala das sugestões práticas para a hora tranquila. Se quisermos acordar bem cedo para orar, é necessário deitar-se cedo e orar na noite, antes de deitar, pedindo ajuda do Senhor para isso. Meus irmãos, se você tem feito o seu planejamento de orar quando você levanta cedinho, se você vai deitar por volta de 1, 2 horas da manhã, é impossível você levantar cedo para orar. Por quê? Porque o seu corpo está cansado. O seu corpo não teve as horas de sono suficiente para descansar. Por isso que você precisa deitar cedo, porque aí o seu corpo vai estar descansado. Você vai conseguir levantar e você vai cumprir aquilo que você prometeu. Talvez tenha feito algum voto a Deus de orar tanto tempo. Aí, como o seu corpo está descansado, você deu uma noite bem gostosa para ele, aí sem sombra de dúvida você vai acordar. Seu corpo vai estar descansado. Então, a sua mente está descansada, despreocupada. Por quê? Você descansou, você dormiu cedo. Muitas das vezes perdemos tempo na televisão, no celular. Até a minha esposa comentou de alguns problemas que nós deixamos de orar, que tomam o nosso tempo. Eu queria falar de mais um aqui, que nós temos que tomar cuidado com ele. É o nosso celular. Às vezes, o celular toca, você vai ouvir a mensagem. E ali você começa a trocar mensagem com um irmão, com pessoas que você conhece, com amigos seus, com pessoas que são da sua família. Só quando você vai ver, você já ficou 1 hora, 2 horas conversando. E às vezes você estava até lendo a Bíblia e já esqueceu. Por quê? Foi desconcentrado. Veio a falta de concentração, porque alguém tentou te tomar essa concentração. Então tome cuidado, meus irmãos. Não tire jamais a sua atenção quando você está na sua hora com Deus, falando com Deus, porque você está falando com o papai. Ele está te ouvindo. Ele está ouvindo os seus pedidos. Então a sua comunhão com Deus não pode ser interrompida por nada. Tenha essa dinâmica na sua vida. Deus é em primeiro plano e ponto final. Deixa o celular tocar, mas o mais importante é você estar prostrado, adorando a Deus, falando com Deus, amando a Deus, pedindo graça a Deus, pedindo para Ele te ajudar, te livrar. Você orando pelos seus irmãos, orando pela nossa nação, orando pelo universo, para que Deus tenha misericórdia, que Deus venha usar a nossa vida para salvar as almas. As pessoas que estão morrendo, muitos estão morrendo sem esperança, sem salvação. E nós temos a salvação em Deus. Nós temos essa esperança que Deus está nos guardando. Eu quero dizer a vocês que Deus possa guardar as vossas vidas. Que o Senhor venha guardar a sua família. Guardar todos aqueles que estão em volta de vocês. Não tenhas medo. Confia em Deus. Aguarde em Deus. E busque a Deus, que Ele vai te socorrer na hora certa. Eu queria fazer a conclusão aqui, ler a parte da conclusão que fala assim. Após essas explicações, uma coisa é mais importante. É preciso começar e depois perseverar, a fim de aperfeiçoarmos esta prática em nossa vida. Então, nós temos que ter essa prática, precisamos começar e depois aperfeiçoar. Se você começou a orar, não deixe só, orei 1 semana, orei 2, não preciso mais. Não, meus irmãos. Jesus orava continuamente. Jesus nunca parou de orar. Ele é o modelo que nós devemos seguir. Então, eu quero deixar para você nesse dia de hoje. Não esqueça de ter a sua comunhão com o Pai, de buscar a Deus, de ter Deus em primeiro plano na sua vida. Aí as outras coisas você vai ver
que tudo será uma bênção nas mãos de Deus. Que você tenha uma boa noite na paz de Cristo. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua família. Que o Senhor possa guardar a cada um de vocês. Que você seja, sem sombra de dúvida, um homem que faça a diferença nessa nação corrompida. Que o Senhor Jesus vos abençoe nessa noite de hoje. Fique com Deus. Tenha uma boa semana na paz de Cristo.